Nessa temporada, a gente vai conhecer o Bernardo, um machista em desconstrução. Alguém que não está disposto a continuar vivendo em um mundo de injustiças e preconceitos descabidos. Bernardo tem um sonho: ser líder de uma equipe de alta performance. E nosso papel aqui é ajudar o B a entender todas as fases desse novo processo. Depois do primeiro susto, o B teve a sua confiança restaurada, pois ele observava e acompanhava de perto o trabalho do seu time. A neura agora é outra. Ai, meu Deus. Ele leu no Instagram do Quando um conteúdo que é relacionado à liderança retratada no monge no executivo. E aí ele começou a se questionar se ele era exemplo ou não para o seu time. Este é o case número 4. Inspiro ou sou exemplo? E aqui quem fala é a Fernanda. E junto comigo está minha querida e maravilhosa colega Priscila, que vai me ajudar a tratar e falar sobre esse novo probleminha que o Bernardo conseguiu trazer para sua vida. E aí, Pri? Aí, primeiro, eu quero perguntar para vocês, quem que numa segunda-feira de trabalho acorda sendo chamada de linda e maravilhosa? Né, gente? A gente tenta, né? E é inspiração pura, então minha líder é uma inspiração para mim. Tudo bem, Nanda, tô pensando aqui nas coisas que o B tá criando ultimamente na cabeça dele, né? Porque primeiro ele surta porque não sabe o que é ser líder, depois não sabe o que é liderança, se assusta com o feedback. E agora ele tá pensando se ele realmente tem uma liderança correlacionada com a nossa Bíblia aqui no Quando, né? Monge executivo ou não. Ele quer saber se ele tá inspirando, se ele tá sendo exemplo, se ele tá realmente fazendo o que ele fala. Minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa. Como diria quem? Pica-pau? Minha nossa, minha nossa, minha nossa. Caraca. Sabe que esse é um problema que muitas vezes a maioria das pessoas e dos líderes tem. Eu confesso que no meu início de jornada como líder, eu tive muito essa confusão. Cara, como é que eu sei que efetivamente eu estou inspirando ou não o meu time? Como é que eu vou coletar resultados? Como é que eu vou trazer dados para isso? Ainda mais porque, querendo ou não, o meu gestor na época, ele queria dados específicos e numéricos para poder dizer isso tá funcionando, isso não. Cara, Priscila, isso foi complicado para não dizer outra coisa. Mas o que é inspiração para um pode não ser para outro, né? Exato. Eu inspiro o meu time a partir do momento que ele me copia. Mas ele não precisa ser uma cópia programada para ser igual. Ele precisa ser uma cópia autêntica. Ele precisa de fato pensar, quando eles tiverem problema, o que a Fernanda faria? Quando o teu time usar esta frase, presta atenção, Bernardo, quando o teu time chegar ao ponto de sozinho pensar o que o Bernardo faria, com certeza tu está inspirando. Porque, na verdade, eles não vão agir da tua forma, mas eles vão inspirar e usar como exemplo as tuas estratégias para chegar naquele momento. E, assim, a gratificação é enorme. Que perfeito isso. Sabe que é interessante porque entra agora para um lado um pouco mais pessoal, mas como é legal quando tu tem um amigo que tá com problema e esse amigo chega para ti e pergunta: cara, o que eu posso fazer? O que tu acha dessa situação? Exato. É bem parecido, né? Exato. E eu acho que tem muito disso, apesar de que há controvérsias, né? Assim que fala? Eu acho que sim. Acho que sim. que o líder, o chefe, e muito entre parênteses, tá? Não pode ser amigo. Cara, não existe relacionamento interpessoal, pessoas diferentes, pode sim. E quando tu matura isso no teu time ao ponto de saber que tu pode tomar um chopp depois do horário, mas que no outro dia tu vai entregar todos os relatórios e vai receber todos os relatórios, isso é fantástico. Pra mim, de novo, skin in the game, pega em jogo. Eu só posso inspirar e contar o que eu já fiz, o que eu já sei, o que eu já vivi, né? Eu não crio personagens dentro da liderança. Até porque tudo que tu não sabe falar vai ser descoberto. Por que a Fernanda e eu não falamos aqui de jardinagem, por exemplo? Porque apesar de a gente amar a planta, nossa, a gente não sabe montar um vaso de flor, a gente sabe cuidar. Com certeza, e às vezes esquece até de dar água, pelo amor de Deus. Se a gente for aqui dar uma aula de jardinagem, as nossas palavras vocês vão logo sacar
que a gente não sabe falar do assunto. E aí, Exato. que inspiração vocês vão ter para ter um vasinho de flor? Exatamente, exato. Cara, é muito fácil, é muito simples a gente tentar seguir um roteiro pré-determinado e um post, tentar seguir uma orientação que a blogueirinha da moda tá falando no momento, que é a receita pronta, a receita de bolo perfeita para te conseguir conquistar pessoas, para te conseguir inspirar o outro, para te ser um modelo perfeito de líder, de gestor, de pai, de mãe, de amigo, de vizinho. É o que mais tem, né? 20 dicas para... 50 Exato. ideias para... Cara, mas é aí que tá. Não existe receita de bolo pronta. A gente vive falando isso. Meu, eu acho que todos os encontrados devem estar de saco cheio de ouvir isso. Mas a gente vai bater nessa tecla sempre. Justamente porque cada pessoa e cada situação é diferente. Cada interpretação de cada pessoa é diferente. Justamente porque cada um tem a sua vivência, tem a sua experiência e o seu ponto de vista a partir de tudo que viveu. Hoje, sem mentira, eu e a Priscila estávamos conversando sobre a questão de pessoas que são gêmeas. Os devaneios da loucura das sócias. Exato. Cara, imagina, pessoas que nasceram da mesma pessoa, viveram a mesma vida, tiveram os mesmos recursos. Muitas vezes são idênticas fisicamente. Exato. Exato, tem até o ponto de algumas pessoas terem uma conexão tão forte que uma completa a frase da outra. Tipo, eu e a Priscila assim, sabe? Mas, brincadeiras à parte, pensa só, se essas pessoas que foram submetidas ao mesmo tipo de tratamento e o mesmo tipo de condição de vida têm ideias e perspectivas diferentes, que dirá cada um dos liderados, cada uma das pessoas que estão na nossa vida? E de novo, o que é exemplo para um pode não ser exemplo para outro. O que inspira um pode não inspirar outro. Prova disso, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é, pra Fernanda se inspirar para qualquer coisa na vida, ela anda de bicicleta. Eu preciso correr ou cozinhar, né? Então, assim, pra mim, eu amo andar de bike, mas não funciona como inspiração. A Nanda ama correr, mas também não funciona como inspiração. Não é isso que vai trazer. E aí tem uma questão muito complicada que é, como que eu inspiro quando eu não sou inspirado? Porque lembra que a gente contou pra vocês, num dos episódios lá, acho que foi no Case 3 na semana passada, que o B recebeu o feedback e botou tudo em xeque e não soube lidar com o feedback. Será que naquele momento ele foi inspirado pelo diretor dele de alguma forma? Será que o diretor dele não podia ter falado a mesma coisa inspirando o Bernardo? Da onde vem o acolhimento do líder e a inspiração do líder para que ele possa passar isso para os liderados dele, né? Perfeito, perfeito. E, querendo ou não, a gente acaba moldando também o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. Cara, é clichê. Mas para pensar. Quem são as 5 pessoas com quem tu mais convive? Tu vai ser a média dessas pessoas. Seja em conhecimento, seja em salário, seja em pensamento e forma de vida. Mas tu vai ser a média dessas pessoas. Pode escrever. Se tu tem um grupo de amigos que é atleta, cara... Ou tu vai te tornar atleta, tu vai acabar te afastando dessas pessoas. Ou minimamente tu vai ter um interesse por Exato. aquilo. Isso é um fato, que tu é a média das 5 pessoas mais próximas de ti, eu não tenho dúvida. E aí por isso que é bom tu ter no teu portfólio de amizade pessoas diferentes. Exato. Porque daí tu aprende de tudo um pouco. E esse é uma maneira de um líder que não é inspirado na empresa buscar inspiração fora. Porque daí ele também consegue ser uma das médias para alguém. Olha, e dentro dessa questão, sobre a mentoria, o que a mentoria pode estar ajudando essas pessoas a desenvolverem uma inspiração por alguém que efetivamente é boa na área em que ela quer se desenvolver? Hashtag eu amo essa parte. Porque assim, ó, mentoria trabalha autoconhecimento. E a gente já viu aqui no Quando que autoconhecimento por autoconhecimento a gente chuta pra lá e deixa num canto, respeitando quem faz. O autoconhecimento vem do conhecimento que tu adquiriu ao longo da tua vida. Tu só vai saber o que te inspira, sem depender dos outros, quando realmente tu te conhece. E a mentoria para isso é maravilhosa. Ela chega a trazer, é de dentro para fora mesmo. Eu não tenho palavras para falar isso. E outra, se o líder, se o B agora quer inspirar e ele tá nessa neura de se ele tá se inspirando, se ele tá sendo exemplo,
Ele pode trazer isso dentro de uma sessão de mentoria, ele pode trazer isso com as pessoas assim mais próximas dele e ver de onde que ele tira essa inspiração. Ele pode ver uma série, gente, Grey's Anatomy, pode ser que seja isso. E lá tenha o doutor mais pica das galáxias que ele se inspira e isso servir de inspiração para ele. Exato. Até que dentro da empresa que ele esteja, ele encontre alguém que pode ser o porteiro, a tia do café, o CEO, o CTO, não interessa, mas que seja a pessoa que de fato ele se inspira e que é legal para ele, porque nem sempre vai ser fácil, né? Exato. Ainda mais porque é bem delicado esse ponto de ser inspiração para o outro, porque em muitos momentos, e isso é fato, tá, gente? Tem pessoas que criam um personagem que simplesmente veste uma roupa que é adequada à situação e ao momento, botou o pé na empresa, essa pessoa simplesmente está trabalhando de um jeito que é maravilhoso para todo mundo. Tirou o pé da empresa, cara, é totalmente o oposto, para não dizer que é uma pessoa ruim ou algo nesse sentido, mas é muito fato. E o problema disso tudo é que é necessário ter um cuidado nesse sentido, porque o impacto que eu gero nas pessoas, e principalmente, já pensou a decepção que alguém que eu inspiro vai sentir no momento que ela descobre, e eu falo descobre entre aspas, quem eu realmente sou? É irreversível. Não volta mais, tu quebra a confiança, credibilidade e provavelmente não só a confiança da pessoa em ti, mas nas outras pessoas que ela vai conviver daqui pra frente. E isso é extremamente doloroso. Tem uma coisa que a gente faz aqui no Quando, e agora eu vou dar um depoimento real, oficial meu, né, pessoa, que é a gente não ensina, não passa, não cita como exemplo coisas que a gente não pratica. Ou a gente faz, eu e a Fernanda, de fato, na vida, pra saber se deu certo ou não deu, e aí fala pra vocês, ou a gente não fala. E aí ontem à noite, a Fernanda tá aqui em casa desde ontem, a gente gravando muitas coisas e pensando em várias coisas, chegou um momento que a gente parou de trabalhar e começou a falar da vida. E a gente começou a falar e a gente olhou uma pra outra e falou assim, tá bom, mas peraí, a gente não tá fazendo. Isso tudo que a gente leu na página do Quando agora era um assunto específico, tá, galera? A gente não tá fazendo. Imediatamente pra nós perdeu o sentido ter aquilo na página. Imediatamente a gente mudou e vai aplicar na nossa vida primeiro. Com certeza. Testar. Se der certo, se der boa, a gente traz pra vocês. E é isso que é o exemplo. Porque como que eu vou dizer pro meu colaborador que ele precisa chegar no horário, porque é uma norma da empresa, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é muito flexível, mas vamos lembrar que o B tá numa empresa totalmente tradicional, que tem ponto, que tem tudo certinho, né? Entre aspas. E aí, como que ele vai dizer pro colaborador dele que é importante chegar às 9 horas pro RH não dar uma notificação, não chamar e tudo mais, se ele tá chegando todos os dias às 10 para as 10 da manhã? Ou pior, se ele é o tipo de gestor que solicita, pede relatórios, pede arquivos, pede milhares de coisas, documentos, que seja o que for pro colaborador, só que ele não sabe fazer. E cobra ainda o funcionário, porque a pessoa tem que dar conta e tem que saber o que ele tá imaginando e tá surgindo na cabeça dele. E pior que não saber fazer é não usar. Não saber usar. Porque uma coisa é, ele não precisa saber fazer tudo. Perfeito. Se ele tiver quem o ajude a fazer e ele estiver com essa pessoa. Cara, perfeita colocação, perfeita mesmo. Agora, ele entupir o cara de pedido de relatório pra sequer saber usar aquilo ou ler aquilo não faz sentido nenhum. Ele tem que entender o que ele tá pedindo e pra que eles vão usar. Porque o tempo do colaborador dele é valiosíssimo. Meu, nem me fala. Teve uma vez que aconteceu comigo que era necessário fazer um cadastro dentro do sistema de NCMs de produtos, tá? O NCM é um código universal que é utilizado para a descrição do produto que vai numa nota fiscal. Sabe quantos NCMs existem? Milhares. Por que eu tinha que fazer isso? Não sabia. Qual o prazo? Não tinha ideia. Eu só tinha que fazer aquilo lá. Ok, chegou ao ponto que eu saí do setor onde eu fazia esse trabalho, fui para outro. Ninguém, nem mesmo o meu gestor que havia me passado esse trabalho, me perguntou como é que estava o andamento do trabalho. Não era importante. E aí tu pensa, eu perdi, sem mentira, uns 2 meses de trabalho
fazendo esses cadastros, porque eu aproveitava meu tempo livre, porque não era uma atividade que eu precisava fazer única e exclusivamente. Precisava encaixar isso com o restante das minhas outras atividades. E eu fiz tudo isso pra quê? Até hoje tu não sabe. Até hoje eu não sei, porque ninguém nunca mais me perguntou nada sobre isso. Cara, esse é o tipo de coisa que tu vê dentro de uma empresa que não pode ver colaborador quieto. E eu tô falando quieto, eu não tô falando parado, gente. Porque a gente não fica parado, mas a empresa tem um tique. Eu trabalhava numa empresa que era muito engraçado, porque às vezes eu saía da empresa, tá, tudo bem, ela era ligada ao órgão público, mas às vezes eu saía da empresa e eu deixava o meu casaco nas costas da cadeira, tá? Porque tava calor, alguma coisa assim. Só que eu ia pegar água e o meu casaco tava ali. Quando eu voltava, a minha gestora tava parada na frente da minha cadeira perguntando assim: tu acha que isso aqui é repartimento? É só botar o casaco e não vir trabalhar? E eu pensava, caralho, eu tô aqui, cara, eu fui pegar água, tá ligado? E aí, às vezes, eu passava na sala dela, ela nem tava com o casaco. E eu pensava, essa vaca tá me cobrando um negócio que ela não faz. E aí, menos me motivava ainda de fazer as minhas coisas. Exatamente, porque voltamos àquela velha premissa e batemos novamente na tecla. Mas estamos fazendo isso porque realmente é pra mostrar o quanto é importante. Líder é exemplo. Então, não adianta, não faz sentido algum eu cobrar de alguém, pedir para alguém fazer algo que eu não vejo valor, que eu não sei para que serve e muito menos algo que pode estar ocupando a mente do meu funcionário, ou enfim, do meu funcionário não, ocupando a mente da pessoa que está trabalhando no time e fazendo com que ela perca tempo, sendo que ela poderia estar fazendo algo muito mais proveitoso. E de novo, não tem problema tu não saber fazer, porque afinal de contas tem pessoas muito mais competentes do que tu pra fazer aquilo ali, mas tu precisa gerar o valor daquele pedido que tu tá fazendo. Exato. E outra, como líder, tu precisa te interessar por aquilo. É que nem as equipes que precisam trabalhar até mais tarde, fazer hora extra, que eu vou falar da minha experiência maior, que foi dentro da certificação digital. Tinha início de mês e final de mês, a gente tinha um boom de emissão. Cara, era muita emissão. E aí eu fazia turnos entre a minha equipe. Eu tinha duas opções. Fazia os turnos e vinha pra minha casa dormir bem quietinha, minha equipe ficava com os pepinos lá. Ou ficava do lado deles. Pri, mas tu não emitia certificado. Ok, mas eu servia café, eu pegava lanche, eu arrumava um bug no computador, eu agendava um cliente, eu tava ali. E esse era o maior exemplo que eu podia dar pra eles, a maior inspiração que eu podia dar pra eles. Nessa época que eu tô falando, eu já não fazia mais o sentar a bunda na cadeira e fazer o trabalho deles, porque eu tinha outras equipes, tá, gente? Então não tinha como fazer isso. Mas o fato de eu estar ali, eu cansei de ir no barzinho do lado e comprar doce pra todo mundo e botar na mesa de cada um. O que tu precisa? Quer uma água? Tu quer um café? Tu quer não sei o quê? E eu saía de lá quando o último batia a porta. Isso é inspiração, sabe? Isso é modelo. Cara, e nem sempre a gente recebeu isso. Nem sempre. A minha diretora, ela tinha umas coisas muito brutais, como eu já comentei aqui em outros episódios, mas ela fazia isso comigo. Ela ficava comigo na sala dela quando eu tinha um pepino que a parte de cima dela tava me cobrando. Então ela também fazia. Era um jeito torto de fazer, mas funcionava. E quando eu não encontrei isso nela ou em outros diretores que eu tive, eu tinha as pessoas da minha casa, eu tinha os meus amigos, a média das 5 pessoas mais próximas de mim. Com certeza. Bom, dentro disso, eu posso dizer assim, com propriedade, eu tive esses dois extremos, realmente. Eu tive um diretor, um gerente, melhor dizendo, que ele era uma pessoa complicada, mas ele estava ali. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Fato. E em contrapartida, eu já tive coordenador que me dizia: qualquer coisa me ligue, mas não me ligue pra qualquer coisa. Eu odeio isso. Gente, eu tô tendo uma síncope aqui, porque eu odeio ouvir isso. Então, pensa só, que tipo de inspiração que tu vai ter? Porque apesar de estar em um ambiente que muitas vezes a gente era levado ao extremo, era exigido muito, eu tinha uma pessoa que estava com um cargo superior ao meu, que me dava um modelo. Ele me dizia: olha, é ferrado, é fudido, mas eu tô aqui. Eu também estou aqui trabalhando contigo. Se tu precisar de alguma coisa, escolha o momento que tu vai entrar na minha sala. Tudo bem, mas eu vou estar aqui. Diferente desse outro gerente que eu tive, que realmente... ok.
E eu queria trazer uma coisinha, assim, que é uma pontinha só, tá? Tem a ver com o episódio, mas é mais direcionado para um outro momento, que é o seguinte. A liderança, a empresa, vou falar da empresa, tem mania de bonificar o colaborador quando a água tá batendo na bunda. Vou usar o exemplo de novo das minhas equipes. Eu tinha uma verba de R$300 por mês para trabalhar com as minhas equipes. Isso alguns anos atrás, R$300 era bastante dinheiro até. E aí a minha diretora queria que eu comprasse pizzas e doces e tudo mais nesses dias em que nós estávamos trabalhando que nem uns malucos até mais tarde. E eu falava para ela, nesses dias também, mas não pode ser rotina, isso não é recompensa. Exato. A gente vai usar essa grana para antes. Então eu não esperava que eles batessem meta para fazer um agrado. Eu não esperava que eles tivessem que ficar até mais tarde. Eu fazia isso antes. Porque quando acontecia de eu abrir a porta, eles já mais ou menos me conheciam, eu abria a porta e falava, galera... E aí quando eu falava isso, todos já diziam, tá bem, Pri, eu vou pra aula, depois eu volto, eu vou não sei o que, depois eu volto pra cá, vamos organizar um horário. E aí, se eu não servisse pizza naquele dia, tava beleza, eles ficaram com o coração. Porque eles tinham sido condensados a ganhar atenção, carinho e respeito em caixa alta. Perfeito. Por muito tempo. Perfeito. Respeito pelo ser humano, respeito pelo trabalho que essas pessoas estão fazendo e executando. Eu nunca precisei fazer escala. Nunca. Era assim, ó, eu chegava e falava, galera, hoje a gente pode ficar até tal horário? Pode, Pri. Falava, se organizem e me passem. Pronto. Ah, a fulana tem filho pequeno, tá? Então tu vai hoje, eu fico amanhã. Quando eu voltava, eles fofíssimos, estavam organizados. Eu nunca vou esquecer do dia do treinamento. Tinha um treinamento que tinha que organizar e eu, com as 6 equipes, eu acabei dando atenção para uma equipe X que tava com problema e esqueci as outras. E aí eu cheguei, eu tinha que trocar de sede, tá, gente? Eram 2 sedes de empresa que eu ia, então eu ficava numa e ficava noutra. Eu cheguei em uma das sedes do centro e uma das minhas equipes, que era a equipe de suporte, chegou pra mim e falou, Pri, tem como tu agendar uma sala? Eu falei, tem, o que vocês precisam? Não, a gente quer fazer um treinamento e a gente precisa que fosse no sábado. A gente até tinha comentado contigo, eu falei, poxa, me perdoem, eu deixei passar isso, vamos fazer isso agora. E eles falaram, não, a gente viu tua correria e tá tudo pronto. A lista do treinamento, quem eles queriam convidar, os horários, eu só tive que desbloquear com o RH e agendar a sala. E óbvio, né, tá lá no sábado de manhã junto com eles, eu fui antes, eu arrumei a sala, eu botei bandeirinha, eu comprei pipoca, E aí foi o meu melhor presente. Entendeu? Exatamente. Por quê? Porque eles viram que eu dava um jeito de resolver as coisas e eles seguiram o meu exemplo resolvendo as coisas sem depender de mim. Que é aquilo que a gente falou, que a melhor coisa é o que o Bernardo faria, o que a Pri faria nessa situação. E eles foram lá e fizeram. Maravilhoso, maravilhoso. E até dentro disso, Pri, agora é o momento de fazer uma provocação pros nossos encontrados. Tá aí um momento que não tem acontecido nesses últimos encontros que nós tivemos, né? A gente tá muito boazinha. Eu acho, né? Mas assim, vocês, a partir do que a gente falou, do que a gente trouxe de exemplo, vocês se consideram exemplo ou inspiração para alguém? E assim, o que a gente tá querendo trazer aqui é justamente, não no âmbito somente empresarial, mas em casa, com os amigos, com o vizinho, com as pessoas do teu prédio, do teu condomínio. Pensa sobre isso, pensa isso mesmo, porque a partir disso, daqui a pouco tu vai estar identificando e percebendo pontos que tu pode melhorar, mas também muitas vezes tu é esse tipo de pessoa, tu já é exemplo para alguém, tu nem sabe. Ou muitas vezes tu não te dá conta disso, né? Então, analisa isso mesmo e assim, conta pra gente. Entra nas nossas redes sociais, entra no nosso Instagram ou manda um e-mail para nós também contando a tua história de exemplo de inspiração, de liderança, que a gente vai adorar saber e principalmente bater um papo com vocês sobre isso, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender e identificar em que momento a gente está sendo influente, em que momento a gente está sendo influenciado. Exato. Sabe? E assim, apesar dos cases do B serem empresariais e a gente está trabalhando conteúdo cargo de liderança, nada impede de aplicar a liderança na vida pessoal, como a Nanda falou. Então compartilha com a gente os teus cases, diz pra gente qual é a tua fonte de inspiração, que a gente vai gostar demais de saber tudo isso. E junto a isso tem uma recomendação também de leitura. Monge Executivo, né? Gente,
Puxem esse livro. Ele é disponível online, PDF. Até a gente pode tentar conseguir, se a gente consegue em PDF, e os encontrados que tiverem interesse, um deles a gente tem, né, Nanda? Sim, em PDF. A gente tem. Entra em contato com a gente pra gente poder mandar pro e-mail de vocês, assim, ó, com muito amor e com muito carinho. E se tu puder, puxa ele, põe do lado da tua cabeceira, vai que tu absorve por osmose, gente. É um negócio fantástico. Se for o caso, a gente encaminha também um vídeo. Tem um menininho que ele faz o trabalho de absorção por osmose do livro. Então, vamos se inspirar no menininho da osmose. Brincadeiras à parte, sobre o livro É Verdade. Na semana que vem, a gente ficou sabendo de um spoiler, um mini trailer do que vem por aí. E o Bernardo vai enfrentar um dos maiores desafios da carreira dele até agora. Vai ser punk. E se tu ficou curioso e tu quer descobrir o que é isso, encontra a gente aqui na segunda-feira que vem pro nosso próximo case. Um beijo e era isso. Então tá, gente. Até a próxima segunda-feira com mais um episódio dessa novela, porque, cara, eu acho que agora o grande vilão ou o grande mocinho vai estar aparecendo nessa história toda. E eu acho que eu já falei demais e o pessoal vai criar expectativa. Não sei. Bom, segunda-feira vocês vão descobrir se o que eu estou falando é ou não é. Tchau, gente. Brigadão. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo. Episódio de hoje terminado e nós passamos de fase. Na semana que vem, a gente se encontra por aqui para seguir caminhando o caminho junto com o Bernardo, na busca da evolução e do conhecimento.